Essa ferramenta é para gerar slides. Na versão free, vocês conseguem gerar até 10 cartões por apresentação. Na versão paga, a gente consegue gerar até 50 cartões por apresentação. É claro que você não vai, né, numa palestra, para você gerar 50 cartões, você tem que estar por muitas horas para falar. Porque quando a gente vai para uma apresentação, você tem um tempo para usar esses cartões, tá certo? Acontece que tem muito professor que sabe que os estudantes estudam pelos slides em vez de estudarem pelo PDF. O que eu tenho visto é professor comprando o Gama para poderem usar mais cartões, não para a apresentação do slide na sala, mas como recurso de levar o aluno a ler determinados materiais que eles querem que esses alunos leiam, já que eles buscam só no formato de slide, tá? É um absurdo a gente pensar, raciocinar dessa forma, mas acontece. Enfim, aí a página que vocês abriram, para quem nunca usou o Gama, com certeza está aí em branco. E eu tenho um monte aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vêm em criar novo. Aí vai aparecer essas 3 opções. Colar texto, gerar a partir de um prompt ou importar arquivo ou site, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês, eu vou começar de trás para frente aqui, ó. Se eu colocar importar arquivo, veja que tipo de arquivos vocês podem importar. Você pode importar um PowerPoint que você já tem, mas que você queira transformar, documentos de Word e PDF. Esse documentos Word é novo. Antes ele não aceitava Word, ele só aceitava PDF. Agora ele aceita o Word também. Você consegue importar do Google Slides ou de documentos do seu Google, né? Além de páginas da web, postagens em blogs, tá certo? E documentos, porque aí, se você fizer isso, você insere aqui, por exemplo, às vezes, ó. Se você coloca inserir, mesmo que você coloque um vídeo aqui do YouTube, ele pode ler e preparar uma apresentação sobre o conteúdo do vídeo, tá? Ou sobre o conteúdo do artigo, ou o conteúdo. Agora, cuidado quando a gente pega o link geral do site. Porque se você pegar um link geral do site, ele vai fazer uma apresentação de slides da página do site, fica aquela coisa confusa. Então, você tem que saber o que você quer naquele site, tá certo? Você quer aquele artigo, você quer aquele vídeo, para você pegar o endereço certinho daquilo que você quer transformar em apresentação, tá certo? Então aí, se você quiser importar arquivos, aqui na outra opção que nós temos, deixa eu voltar aqui, gerar a partir de um prompt, você coloca aqui um prompt sobre o que você quer gerar, que tipo de apresentação você quer gerar, tá certo? Ele até aceita um prompt longuinho, mas não aceita nada muito extenso, tá certo? Não adianta eu colocar ali uma página inteira. Ele até aceita um prompt além de uma frase, mas ele não aceita muita coisa. Ou você pode copiar e colar. Como aqui, professor, você pediu para o ChatGPT gerar os slides para você. O ChatGPT vai fazer um roteiro dos seus slides. O que você pode pegar é copiar o roteiro e colar aqui.
Tá certo? Agora, existem algumas particularidades que são importantes considerarmos na hora de gerar o chat. Por exemplo, eu vou pegar um texto aqui só para fazer uma demonstração de cada tipo. Deixa eu pegar meu arquivo. Eu vou pegar... Sabe aquele estudo de... Não vai dar muito certo esse. Deixa eu pegar outro arquivo aqui. Deixa eu ver esse texto aqui. Esse aqui já é uma apresentação que eu fiz pelo Gama. Vou pegar documentos. Aqui, ó. Eu vou pegar esse texto aqui. Ele está em espanhol. Inteligência artificial, como educar para os desafios do futuro. Né? Eu vou pegar esse texto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui em arquivo. Eu vou copiar. Aí eu volto lá no Gama. Quando eu colo aqui, olha o jeito que ele veio, ó. Inclusive, eu posso excluir essa imagem aqui. Né? Para ficar só o texto. Vocês viram que é um texto longo. Eu posso tirar aqui a referência dele. Para depois eu usá-la. Posso tirar essa data aqui. Você elimina tudo que você não quer que entre lá na apresentação. Deixa eu ver aqui se apareceu alguma coisa. Isso aqui. Não preciso disso. Aqui. Porque como eu peguei de um site, daí tem aqueles chamados para leitura de outros artigos e etc. E aí ele apareceu a tradução aqui embaixo também, ó. Deixa eu ver aqui. Desde deixa eu ver aqui se ele não copiou. El título, desde hace, quienes... é porque ele estava... Deixa eu ver aqui mais. A partir daqui ele está repetindo o título, então eu posso apagar tudo isso aqui. Pronto. O texto é só esse aqui, tá? Aí, pessoal, preste atenção nesses detalhes. O que eu quero? Eu quero gerar, a partir desse esboço, eu quero fazer uma apresentação resumindo esse documento, ou eu quero preservar este texto exatamente como ele está na apresentação de slides. Então, quando você opta por gerar a partir de notas, ele vai se intrometer no seu texto, tá certo? Ele vai se intrometer, ele vai trazer informações adicionais, ele vai buscar informações sobre isso. Então, ele vai se meter no seu texto. Se você pedir para resumir esse documento numa apresentação, ele não vai se meter tanto no seu texto, ele vai realmente fazer o resumo. Agora, se você quer preservar esse conteúdo na íntegra em forma de apresentação de slides, você tem que optar por essa aqui. Tá certo? Tá? Aí vem uma outra característica. Eu vou pedir para ele resumir, tá? Porque o texto tá longo, eu vou pedir para ele resumir. Aí eu continuo no editor de prompts. Ó. O que vai acontecer aqui? Olha só que interessante o que você tem que observar. Se você mantiver forma livre,
ele vai distribuir o conteúdo do jeito que ele quiser nos slides. Se você opta por cartão a cartão, significa que você determina que tipo de conteúdo vai entrar no cartão. Só que aqui, como o texto está em parágrafos, ele não está em estrutura de slides, porque o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter colado esse texto lá no ChatGPT, pedido para ele estruturar em slides e depois só copiar e colar aqui. Mas não, eu peguei o texto original e coloquei aqui lá do site, lembra? Aí o que acontece? Eu tenho que definir como que eu vou dividir o cartão. Então, por exemplo, ó, se eu chegar aqui e dividir, para eu dividir o cartão, eu tenho que fazer assim, ó, eu tenho que colocar 3 hífens seguidos e decidir que eu quero mudar de cartão. Ops, não é aqui. Tá vendo, ó? Aí ele muda os slides, tá vendo? Se você pegou um texto e colou ali, ó, você está definindo quanto de conteúdo vai aparecer no seu slide. Tá vendo, ó? Eu estou dividindo aqui quantos cartões eu consigo fazer, por exemplo, com essa apresentação. Estou vindo aqui, não sei nem se eu estou fazendo uma divisão boa aqui, mas vamos lá. Eu vou fazer até 10 cartões, que é o que dá pra, se bem que tem muito texto. Se bem que eu pedi para ele resumir, né? Mas eu acho que ele copiou de novo o texto inteiro, tá vendo? Ó? Acho que ele não fez o resumo que eu pedi. Só ver uma coisa aqui. Ele colocou 2 vezes aqui, porque ele traduziu também ao mesmo tempo no texto lá. Eu vou voltar aqui, fazer outra coisa. Vou gerar a partir de um prompt para ficar mais fácil. Aqui, ó, se eu pedir para ele criar, olha, qual que seria o prompt? Crie uma apresentação sobre coesão textual com enfoque nos elementos conjuntivos. Aí, ele gera... Quando você coloca o ele te dá um contorno. O que é um contorno? Que tipo de conteúdo ele vai colocar em cada cartão. Tá? Então, agora ele fez o esboço da apresentação para mim. Ó. O que ele vai colocar em cada cartão? Ele fez 10 cartões aqui, eu posso concordar ou não. Agora, olha atenção, gente. O que você quer? Você quer com um mínimo de conteúdo, com conteúdo conciso, com conteúdo detalhado ou com conteúdo extenso? Se é para uma apresentação, a gente sabe que conteúdo extenso não é recomendável, né? Fazer slide poluído não é recomendável. Eu vou escolher conciso aqui, ó. Aí aqui você tem como escolher o visual dessa apresentação. Você pode importar um visual ou você pode escolher um sugerido por eles. Vou escolher esse daqui. Aqui, ó, eu coloquei que eu quero que ele gere imagens de IA. Eu quero essa imagem mais realista, eu quero essa em formato de ilustração, abstrato, 3D, eu quero essa arte linear ou eu quero personalizar o tipo de imagem. Eu vou escolher essa daqui mais realista, tá?
Eu quero colocar alguma palavra-chave aqui, fica opcional, tá? E aí, você então manda gerar. Como ele já está em língua portuguesa, ele não me deu aqui a opção, porque você pode pedir para ele gerar no idioma que você quiser. Aí, na hora que ele gera, gente, olha a rapidez com que ele elabora os slides. Aí, pronto. E aí, você vai ver que eles são editáveis. Antes de você baixar em PDF ou exportar para PowerPoint, ele é editável. Então, ele vai ali elaborando, eu escolhi esse layout. Aí, eu vou olhando, ele está elaborando. Está fazendo nossos slides. Enquanto isso ali, ó, né, você pode buscar sua água, buscar seu cafezinho. E ele está ali elaborando. Faltam 2. Tá? Se você for fazer a apresentação e tiver internet, você já coloca no modo interpretação. Outra coisa, ó, se eu gostei, então para isso eu vou fazer uma revisão, ó. Então eu vou ver como é que ele conectou, o que é coesão, aí eu vou ver se ele definiu muito bem, porque esses conectivos são essenciais, os tipos de conexão, exemplos práticos. Então eu tenho que fazer a curadoria de tudo isso. Se eu gostei, e é isso que eu quero, eu não vou editar nada. Se eu quiser editar, é só vir aqui e apagar ou manter o que você quer usar. Se você quiser trocar a imagem, você também troca a imagem, tá? Então, você vem aqui do lado, ó, você seleciona a imagem, aí você vem aqui do lado, ó, imagens, aí você pode trocar a imagem que você quiser, você pode trocar a fonte, você pode fazer aí, inserir vídeo, então você pode fazer as alterações que quiser, mas tudo bem, eu gostei do jeito que está. Aí você vem em compartilhar. No compartilhar, quando você clicar aqui em colaborar, porque você pode convidar outra pessoa para participar com você disso, você vem em exportar, por exemplo. E aí, em exportar, você escolhe se você quer transformá-lo em PowerPoint, se você quer exportar para PDF ou para o Google Slides, ou em forma de imagens. Quando você exporta para PDF, ele não desconfigura, tá? Quando você exporta para PowerPoint, às vezes ele desconfigura um pouco. A letra, às vezes, diminui muito. E aí você tem que ficar aumentando as fontes outra vez, tá? Quando a gente exporta para PowerPoint, ele desconfigura um pouco. Agora, se você achou que ficou muito legal, que tá ok, exporta para PDF. E aí você faz a apresentação. Faz as edições que você quiser enquanto ele está lá no Gama, antes de você exportar. Troca a imagem, troca o que você quiser, edita o texto. Ou, se você, aonde estiver, tiver conexão com a internet, você coloca no modo apresentação e aí você usa o próprio Gama para fazer a sua apresentação de slides, se você tiver conexão com a internet, sem precisar, né, fazer download desse material. Automaticamente ele fica salvo na sua pasta. Aí, tá certo? Gente, olha só. Perplexity. Ela tem a mesma funcionalidade do ChatGPT, se você quiser dialogar com ela, fazer perguntas? Sim. Porém, eu vou lhes dar uma outra recomendação para explorarem o Perplexity. Para fazerem buscas de material de leitura, de artigos, Por quê? Porque ela não vai alucinar como no ChatGPT. Porque, por exemplo, o ChatGPT, quando ele dá uma referência para nós,
Às vezes eu pego a referência e trago aqui para o Perplexity e peço para ela investigar. Aí ela fala assim, o autor existe, mas o ano da edição desse livro não. As páginas indicadas, não encontrei esse conteúdo. E tem outras referências que ela coloca assim, é plausível que exista, mas eu não encontrei. Então eu sempre faço uma checagem. Então, a Perplexity eu uso muito para fazer buscas de leituras de artigos científicos, de referência, principalmente quando me surgem alguns temas novos e que eu preciso estudar esses temas, eu preciso investigar esses temas, eu quero saber como é que eu posso aprender mais sobre eles. Então, por exemplo, né? Às vezes, olha só, eu coloco aqui. Vou colocar assim, olha. Indique referências, né, sobre debates, né, em ética com uso de IA na produção científica. Eu pedi referências sobre debates em ética com uso de IA na produção científica. O que acontece? Ela vai buscar as obras, e daí ela me coloca aqui, ó, essa revista, o uso da inteligência artificial na pesquisa, o documento da Unesco, ética da inteligência artificial no Brasil, o documento de vocês, da Unesp, aquilo que já foi divulgado, ó, a ampliação do debate ético é fundamental, porque foi divulgado num jornal, o trabalho que vocês estão fazendo. O portal da Unicamp, né, um evento que debate ética, o uso da ciência, etc. e tal. E aí o que é legal é que ela vai fazer toda uma explicação. Deixa eu tirar aqui, dar um command mais. Ela vai mostrar e vai fazer um pequeno briefing, né, do que trata cada documento, tá certo? Ele está me mandando ir lá para o Pro. Ó. E aí, automaticamente, a Perplexity me gera outros prompts para que eu possa continuar a minha pesquisa. Por exemplo, eu também posso buscar principais artigos acadêmicos sobre ética e IA na pesquisa, quais são as diretrizes internacionais para o uso de IA em publicações científicas, políticas de diversidade. Ele me sugere outras propostas de pesquisa, que aí é só você clicar no maisinho aqui, ó, eu quero ver também quais são os artigos acadêmicos que existem sobre esse assunto. Aí ele vai me trazer alguns artigos com uma pequena sinopse. E se eu quiser ler o artigo original, aí é só vir aqui, ó. Ele me deu aqui, ó, né? Tem essa revista aqui. Eu clico nessa revista, eu vou abrir a página da revista. Então eu consigo ler o documento original. Tá certo? Eu consigo ler o documento original que ele buscou para mim, né? Aí eu volto aqui, então, na Perplexity, e ela vai gerar aqui, ó, outras sugestões que eu possa continuar buscando em relação às obras, tá? Então, essa é uma das funcionalidades que normalmente eu peço para quem, né, para os meus alunos da pós-graduação, usarem quando eles falam, professora, a gente pode buscar esse artigo ou isso ou aquilo aonde? Então tá, vamos tentar a Perplexity, né? Que é uma ferramenta, ela é a mais simples, porque a gente tem outras muito melhores, mais elaboradas para essa finalidade, tá certo? E aí vocês vão explorando, investigando.
Vocês também podem anexar arquivos nela, se quiserem investigar esse artigo, fazer alguma busca de outras referências que tenham relação com esse texto, com esse artigo. Então, a Perplexity, a Mônica que está aqui na frente, ela diz que usa bastante, porque você trabalha com bastante pesquisa, não é isso? Então, ela nos ajuda nessas buscas, na busca dos artigos. E a ideia de fazer uso disso é que você consegue clicar diretamente no artigo e verificar se o que ele sugeriu realmente atende à sua necessidade. Tá certo? Então, vamos ver se esse artigo, quando eu cliquei aqui, ele me trouxe uma... Vocês viram que lá em cima apareceu aqui um jornal que noticiou que a Unesp está tratando desse assunto. Vamos ver que jornal que é esse? É o jornal da Unesp, ó. Tá vendo? Aí a gente olha aqui, ó, ampliação do debate, ó. Ético é fundamental para o uso adequado das ferramentas de IA. O jornal da Unesp já está aqui no banco de dados da ferramenta. E aí a gente consegue ler o artigo na íntegra e o artigo original. Tá vendo? A Consensus. A diferença é que, por exemplo, a Consensus você consegue fazer cruzamento de autores, de artigos, de citações. Você consegue construir uma rede de relação deste artigo, daquele autor, por exemplo, daquele artigo, ele já apareceu citado em outros artigos, que artigos ele já apareceu, você consegue fazer uma rede de conexão dos artigos que foram criados, assim como o Semantic Scholar, o Research Rabbit faz isso, a Consensus faz isso, a SciSpace, é SciSpace, né, que a gente chama, SciSpace faz isso, e faz isso de uma forma até mais aprofundada do que a Perplexity. A Perplexity não faz essa rede desse jeito. Ali, por exemplo, é que eu fechei todas as janelas minhas que estavam abertas com algumas redes feitas que eu estava usando. Mas se você clicar na Consensus, por exemplo, você vai conseguir fazer um cruzamento de informações em relação a isso. Agora, tem uma outra que eu não sei se vocês já conhecem, quem é da área da saúde, eu não explorei ainda, mas ela se chama Ryan. Ela só vai atrás de obras da área da saúde, tá? Ryan, R-A-Y. Agora eu não sei se é A-N-N. Acho que são 2 N's. R-A-Y-A-N-N. Ela só faz busca também de artigos, de autores e seja lá o que for, da área da saúde. Daí ela tem um link com a PubMed e com outras plataformas que só trazem obras relacionadas à área da saúde, tá? Então é isso, a Consensus você consegue criar uma rede. Ela é mais um site. E outra coisa, você também pode pedir para ela resumir o artigo, você pode dialogar com o artigo. Só que para esse fim eu já aconselho o Notebook LM. Para mim, o melhor que tem para você dialogar com artigos é o Notebook LM. Porque aí o Notebook LM, ele cria um relatório de estudo, ele cria mapa mental, ele cria podcast, agora ele cria vídeo, né? E você tem uma série de recursos que você pode usar com o Notebook LM. Para mim, por exemplo, eu encontrei aqui a revista lá, né? Que tratou do tema. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no Perplexity, ó. O uso da inteligência artificial na pesquisa científica e preservação da honestidade acadêmica. Deixa eu ver, tá muito longo esse texto aqui, eu não vou ter tempo de ler agora, mas eu preciso saber do que se trata. Então, eu posso pegar isso aqui, ó. Eu copio isso aqui, eu entro aqui no Notebook LM, eu venho aqui em novas fontes, por exemplo, vou criar um novo notebook aqui, aí eu vou colar
esse link que eu acabei de copiar ali, colo aqui, vou inserir como fonte. E aí eu quero saber do que se trata mesmo esse artigo. Então, aqui ele fez um breve resumo para mim, mas eu preciso de mais especificidade. Então, agora ele pode dividir. Ele está dividido em tópicos aqui. Então, o uso da IA, integridade acadêmica, riscos éticos, diretrizes propostas e estratégias, né, de mitigação. Eu quero saber sobre riscos éticos. O que ele trata sobre esse assunto de riscos éticos. Aí ele vai falar para mim do plágio facilitado por IA, da manipulação de dados, atribuição indevida de autoria, falta de transparência no uso da IA. Quando você passa o mouse aqui, aparece o trecho na íntegra, de onde ele fez o resumo, para que eu possa validar esse resumo. Puxa vida, esse artigo realmente me interessa para o assunto que eu quero. Eu acho que eu posso gerar um mapa mental ou fazer um podcast, um resumo em áudio, eu posso fazer um resumo em vídeo, eu posso gerar um relatório como se fosse um guia de estudo ou com perguntas que eu possa formular para esse tipo. Eu quero fazer uma linha do tempo. Eu gostei da estrutura que ele usou aqui, eu posso adicionar isso como nota. Né? Então, o Notebook LM me dá mais oportunidades de interagir de diferentes maneiras com o texto que você salva. A Perplexity você não faz esse tipo de atividade. O Notebook LM também é da Google, tá? E é gratuito. Você consegue, no gratuito, subir até 500 artigos. Então, eu acho que vale a pena, quem não conhece, explorar o Notebook LM também. Tá? E outra coisa legal que ele faz... Professora, como é seu nome? Adriana. Por exemplo, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó, no meu notebook, porque eu já tenho muitas pastas aqui, ó. Quando eu pego uma pasta como esse aqui, ó, deixa eu ver, esse daqui, veja quantas fontes eu já adquiri aqui. Porque eu posso subir as fontes por tema. Então, aqui, por exemplo, todos esses temas têm pontos comuns que eu quero comparar, ou pontos que eu gostaria de analisar. Então, você seleciona a fonte que você pode selecionar todas as fontes e pedir para ele comparar o conteúdo de todas elas, ou você pode ir fonte por fonte, ou eu quero comparar essa fonte com essa primeiro. Aí você seleciona e aqui você vai fazendo... Ele vai fazendo essa comparação e você pode pedir aqui no prompt o que você quer que ele faça quando você seleciona essas fontes, tá certo? Então, eu posso selecionar todas. E quando eu gerar o áudio ou o mapa mental, eu também posso selecionar o que eu quero de fonte que apareça nesse mapa mental. Eu não acho que 9 fontes é muita coisa para eu fazer um mapa mental, vai ficar um mapa mental muito extenso, mas eu acho que de todos os textos que eu li, esse guia de inteligência artificial generativa, para mim, é o que melhor chamou a minha atenção, tá certo? E aí você pode pedir para ele gerar em português, considerando que o texto original é espanhol. E quando você gerar o áudio ou o vídeo, você pede para ele gerar em português também, tá certo? Porque você pode transformar o conteúdo dessa fonte num vídeo lúdico, para os seus estudantes entenderem. Ou você pode gerar... Ih, ele está gerando um mapa mental aqui, que eu cliquei, bati o dedo em cima. Ele está gerando um mapa mental aqui. Então é isso, você vai explorando no Notebook LM como uma ferramenta de também fazer os seus estudantes lerem esse material, interagirem com esse material, formularem, como é que eu diria? Elementos, porque ele vai gerar relatório como guia de estudo, como perguntas e respostas. Então, como que, de repente,
você precisa que o aluno leia um artigo que é muito extenso, o aluno vai falar, esse artigo é muito longo, professora. Então, como que ele pode, a partir dos tópicos, dos elementos que o artigo apresenta, ir trabalhando parte a parte, elemento a elemento que você considere relevante? Tá? Ele já terminou? Aí, ele começa assim. Aí você está vendo que tem a IA generativa na educação. Perspectiva geral, integração na sala de aula, ferramentas. Aí tem a setinha aqui, ó. Aí ele vai abrindo. Tá vendo, ó? Na perspectiva geral e conceituação. Então, eu quero ver aqui o propósito na educação. Tá vendo? Ó, ele vai abrindo. E aí, quando para de ter setinha aqui, é porque ele não vai abrir mais. Só que quando ele coloca aqui, expande, amplifica e enriquece o pensamento. Se você clicar aqui em cima, ele vai voltar lá no texto original, ó. Põe. Puxa vida, eu não sei se eu entendi direito. Aí quando você clica aqui, ele abre o texto original de novo, tá vendo? Para você se certificar de como é que tá, como é que não tá. Aí você pode voltar aqui no mapa mental, né? E você pode exportar depois esse mapa mental também. Você pode fazer o download. Além de que você pode avaliar se o conteúdo que ele gerou é bom ou se o conteúdo que ele gerou é ruim, né? Então, ali, ó. Deixa eu dar o zoom aqui. Se eu clicar aqui, ó. Ele vai fazer um download, mas eu não abri o mapa inteiro ainda, tá vendo? Ó? Mas ele já salvou lá, ó. Então, quando eu abri o mapa, ele só salvou o que eu abri. O que eu não abri vai continuar fechado e eu não vou conseguir abrir, ó. Então, se você for exportar o mapa para PDF, é bom que você abra todas as opções. Eu gosto muito dessa ferramenta, eu uso bastante. Agora, tem uma ferramenta nova aqui que se chama Napkin. Conhece o Napkin? O Daniel deve conhecer. Já conhece, né, Daniel? Conhecem o Napkin? Escreve guardanapo em inglês. Napkin. Napkin, app.napkin.ai. Aí no Napkin, quando você for gerar, né, você pode subir um arquivo. Eu subi um arquivo aqui para mostrar para vocês que se chama O Papel das Taxonomias de Bloom e Marsano no Desenvolvimento Holístico dos Estudantes. Na verdade, é um texto meu, que eu que escrevi esse texto, tá? E aí, eu peguei o texto, trouxe para cá, e vocês vão ver que ele está só mesmo em formato de texto, tá? Ó, de cima e embaixo. Agora, você está vendo que ele está dividido em partes aqui, ó? E tá vendo esse raiozinho que apareceu? Porque na hora que eu inseri, eu pedi para ele gerar infográfico. Porque às vezes você está lendo o texto lá, educação, nananana, mas eu queria deixar isso mais visual para o meu aluno. Eu queria fazer um infográfico, alguma coisa. Então aqui é onde ele sempre vai selecionar por trecho que você indicar. Então eu juntei 2 parágrafos aqui que eu quero misturar. Daí quando eu clico nesse raiozinho aqui, ó, ele vai fazer um infográfico desse texto. Ó, o que ele vai fazer? Explorando o futuro da educação com taxonomias, e aí ele vai me dar algumas opções, ó. Eu quero nesse formato, eu quero nesse, eu quero nesse, eu quero nesse. Tá vendo, ó? Eu quero que seja assim. Eu quero que seja assim. Não, eu quero que seja assim, tá vendo? Aí, dependendo do modelo que você escolher, por exemplo, se eu escolher esse aqui, ó, eu venho aqui, bato meu dedinho aqui, ó, pum, eu escolhi esse formato. Mas, ao mesmo tempo,
em que eu escolhi esse formato, eu ainda posso trabalhar nele. O que aconteceu aqui? Que eu queria só mudar a cor, não mudou a cor. Tá vendo? Aí, aonde aparece o raiozinho, daí eu tenho que aceitar. Enquanto eu não aceitar que é esse que eu quero, daí você tem que clicar aqui fora, ó. Pronto, agora eu aceitei. Aí eu posso continuar trabalhando aqui, ó. Tem outro trecho de texto que eu quero transformar em infográfico. Aí eu clico aqui no raiozinho de novo. Aí esse trecho, ele vai fazer uma síntese e vai fazer um novo infográfico para mim, ó. Que aí eu escolho o formato que eu quero, tá? E aí você pode customizar. Então, o napkin, ele é interessante para você inserir essas imagens num texto. Você está com um texto que não tem nenhuma imagem, ou você quer, de alguma forma, fazer com que o estudante, né, tenha aqui uma linha de raciocínio para o texto que ele acabou de ler, e aí você acha que esse infográfico aqui auxilia, aí você escolhe qual que é a melhor opção de formato, né? Aí você pode manter o padrão. O que você escolheu aqui em cima, esse tipo de letra? Então eu acho que eu vou pegar um também que esteja com o mesmo tipo de letra, para eu não fugir do padrão do texto. Aí é esse que eu escolhi. Daí aqui, ó, eu posso mudar as cores, né? Eu posso escolher as cores. Normalmente eu escolho em tons de azul, porque eu fiz um diagnóstico na minha turma uma vez. E eu tinha 5 alunos daltônicos. E aí, a escolha das cores nas imagens impacta naquilo que você está criando, né? Eu sempre faço um diagnóstico sobre a capacidade visual dos meus alunos. Se eles são daltônicos, se não são daltônicos. E eu já tive na mesma sala, uma vez, 2 alunos que só enxergavam em preto e branco, que eram casos raros. Eu falei, cara, são casos raros e vocês estão juntos na mesma sala. Né? Então, é algo que, quando a gente está trabalhando com imagem, com essas questões, é importante a gente considerar a cor, tá certo? Então, napkins, você pega textos e quer inserir infográfico, imagens, você seleciona o trecho que você quer, porque ele vai fazer por parágrafo, tá? Então, eu posso juntar mais de um parágrafo, porque ele só vai selecionar o que tiver junto. Se tiver a separação, o corte do parágrafo, ele vai gerar uma nova imagem. Então, dependendo do tipo de conteúdo que você quer transformar em imagem, você condensa, tá? Ali, aí aquele raiozinho ali do lado vai aparecer, você clica nele, ele vai gerar a imagem, e aí você seleciona qual é a imagem que mais você acha interessante e didática. Daí, na referência, né, você coloca aqui infográfico gerado pela IA generativa, app Napkins, entendeu? Só que nesse caso, ele está baseado completamente no texto, que é meu. O texto é meu, tá certo? Eu escrevi o texto, é minha autoria. Só que nós temos aí... ele fez uma forma... Porque quando eu falo de desenvolvimento holístico dos estudantes, aplicando as taxonomias de Bloom e Marsano, às vezes isso pode ficar meio complexo, sabe? O que é desenvolvimento holístico? Então, quando você vai trabalhando a questão aí, né? Você vai transformando em imagens, eu acho que deixa o texto mais didático, mais acessível, mais compreensível em alguns aspectos. E aí, pessoal... faltou, porque eu sei que vocês também têm acesso ao Copilot. Tá certo? Ao Copilot. Na Microsoft. Vocês têm acesso ao Copilot, está no pacote de vocês aí da Unesp.
Aí, logo de cara, ele já diz como pode te ajudar, ó. Tá certo? Modelo de diário de gratidão, alongamento. Esses dias eu pedi para ele me ajudar a ir nos exercícios de alongamento. Ideias, perguntas para fazer uma pesquisa, convite, receita sem laticínios. Eu vi que tinha alguém procurando comida sem leite lá no café. Ideias para encontros noturnos. Nananana. Ele tem aí uma série de... né, contar piadas. Piadas são meio sem graça, tá, gente? E aí, quando você vem aqui, né, nesse ícone, ó, você vai conversar com ele, tá? Que daí eu posso abrir aqui um pouquinho mais. Eu normalmente deixo aqui o meu espaço de diálogo com o Copilot mais estreitinho, porque ele pode abrir a fonte que eu quero verificar como verdadeira ali do lado e eu posso fazer as leituras ali. Então, por exemplo, mais uma vez, ó, quais são as novidades? Aí eu quero que ele mais uma vez me traga, olha, traga referências sobre ética na produção científica e o uso de IA. Ai, referências, em vez de sair o circunflexo ali, né? Saiu aqui. Então, quando ele traz isso aqui, tá vendo que tem um númerozinho aqui, ó? É a referência que ele trouxe, diretrizes para uso ético e responsável. Daí, quando eu clico, ele já abre o texto aqui do lado, ó. Né? Diretrizes para o uso ético, um caderno aqui, de onde veio da FGV, esse documento. E responsável... reflexões a partir de um guia inédito no Brasil. Então, o que a FGV está falando sobre esse uso ético? E ali ele vem me trazendo outras referências. Ele me trouxe 3 referências também de uma revista chamada Tópicos. Aqui também, outra. Tananã. E aí ele me trouxe, ó, quais são os principais desafios éticos mencionados, como eu posso aplicar essas diretrizes no meu projeto, por exemplo. Claro que eu posso melhorar esse prompt. Esse daqui é o que está, né, falando baseado no texto aqui, né? Daí ele traz um quadro, quais são as da aplicação de IA na pesquisa, os cuidados éticos que eu tenho que ter, algumas dicas extras. Então, o Copilot, ele também é uma ferramenta como o ChatGPT, como o Gemini, em que você faz pesquisas, só que você tem essa janela que eu sempre deixo ela bem aqui à vista, para eu ir já consultando a fonte do que ela está me trazendo, tá certo? Agora, uma coisa que eu percebo no Copilot, diferente do ChatGPT, e quem usa... não sei se concorda ou discorda de mim, mas que eu percebo é que quando eu comparo o que ele traz aqui com o que está no original, é muito mais parecido, vamos assim dizer. Porque o ChatGPT ele vai recriando, ele vai elaborando textos a partir das fontes que ele buscou. O Copilot é mais... copia e cola, tá, gente? Então, ele é mais copia e cola. Então, você vai perceber que ele faz uma síntese, mas ele é mais copia e cola das fontes que ele consultou, diferente do ChatGPT. Tá certo? Mas é uma outra ferramenta que vocês podem explorar. Como ela é mais copia e cola, e eu estava trabalhando com alguns artigos de lei, aí eu preferi usar o Copilot.
Porque ele é mais... Exatamente. E outra coisa, eu posso abrir imediatamente do lado o documento para confirmar os dados que ele está citando, que ele está usando. Como eu estava usando algumas diretrizes, eu estava consultando algumas portarias, eu estava consultando algumas coisas que são mais pesadas, mais sérias, aí eu prefiro usar o Copilot. Porque daí ele é mais fidedigno no texto, porque ele é mais copia e cola. E ao mesmo tempo eu consigo abrir a referência imediatamente ali do lado para comparar o modo como ele está me explicando as coisas. Então eu gosto do Copilot nesse sentido. Tá certo? Agora, se você tem uma conta Microsoft, você consegue usar o Copilot à vontade. E vocês têm uma conta Microsoft, né? Porque vocês têm aí o 300... Isso, 365. Então, vocês podem usar à vontade aí. Temos 3 minutos. Nesses 3 minutos, eu quero que vocês me digam, tá tudo bem? Valeu a pena? Porque, estar, né, numa missão, assim, da gente passar um dia inteiro em atividade, eu sei que é exaustivo, cansativo, mas, né, agora é vocês olharem para tudo isso com intencionalidade pedagógica. Vamos ver como podemos melhorar as nossas aulas, o nosso trabalho, o engajamento dos nossos estudantes, como é que nós podemos ajudar os nossos estudantes, como que essas questões éticas precisam ser trabalhadas, quanto nós precisamos nos alfabetizar deste letramento digital, tá certo? Porque nós precisamos aprender muita coisa ainda, tá? Apesar de eu ter aí algumas habilidades, eu ainda sinto que eu preciso aprender muito mais, saber muito mais. Pergunta para o chat, né? Investigar muito mais. Então, é um constante. E vejam que em pouco tempo, essas ferramentas que eu apresentei aqui no primeiro semestre já não são as mesmas ferramentas, já são outras ferramentas com outras funcionalidades. Tá certo? Então, a gente tem que estar visitando, refazendo, recriando e aprendendo. Bom, pessoal, então, rapidinho, antes da gente ir lá para as salas, né, para trabalhar em grupo, quando vocês colocarem DeepSeek aí no buscador de vocês, certifique-se da baleinha, tá? Porque tem outros chats ali que quando você clica não tem os desenhinhos da baleinha, daí não é o chatbot que a gente quer. É um chatbot, mas não é o chatbot que a gente quer, tá certo? Então, certifique-se, você vai ver que está escrito até em chinesinho aí, na hora que vocês localizarem. E quando vocês clicarem, vocês vão entrar aqui em puxar conversa. E quando você puxar a conversa, ele vai pedir para você se conectar com a sua conta Google, tá? Então, vocês, quando entrarem aí no DeepSeek, vão abrir nessa página, vão clicar em puxar conversa. E fale com o DeepSeek gratuitamente. Tá? Automaticamente ele traduz aí, tá? Em chinesinho, mas ele coloca aqui a tradução para nós. Ok? Você pode depois também, se quiser, baixar o aplicativo do DeepSeek, se você gostar da ferramenta, né? Bom, quando nós entramos, eu até já coloquei aqui, né? Eu já fiz o meu login. Aí, quando eu entro numa IA, quando eu quero começar a explorar essa IA, saber o que ela faz, o que ela deixa de fazer, eu pergunto para ela mesma o que ela é capaz de fazer, tá certo? Então, quando eu perguntei, né? Ontem eu perguntei para ela o que ela poderia, tudo que ela poderia fazer. Ela me deu a lista de tudo que ela
poderia falar. Por exemplo, está aqui do lado. Ficou até guardada a conversa que eu tive ontem com ela. Funcionalidades, né, do buscador aqui, ó, do assistente. E olha que interessante que na hora que eu perguntei para ele o que você pode fazer, quais as suas funcionalidades, ele colocou assim: o usuário quer saber minhas capacidades e funcionalidades. Parece ser uma pergunta inicial, talvez um novo usuário explorando o que eu posso oferecer. Ele ainda faz ali algumas reflexões e compartilha as próprias reflexões. Então ele colocou como que ele se apresentou, né? Eu sou o DeepSeek V3, assistente de IA avançado, desenvolvido pela DeepSeek, e as minhas capacidades incluem processamento de linguagem natural, análise de documentos, acesso à internet, resolução de problemas, criatividade e geração de ideias, proatividade e organização, suporte em tempo real, né? Então ele colocou tudo isso. Aí, como eu sei que tem muita gente na área da matemática preferindo, na área das exatas, né? Preferindo o DeepSeek para fazer resolução de cálculos, problemas e etc., eu perguntei se ele consegue resolver cálculos matemáticos de física, de química, né? Aí ele disse que sim, que ele na matemática, né, álgebra, cálculo, geometria, estatística, entre outros, mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica, óptica, entre outros, estequiometria, balanceamento de equações, pH, cinética. Aí ele me fala, me envie o problema ou questão e eu vou tentar resolver passo a passo. E ele coloca aqui uma observação. Para cálculos muito complexos ou que envolvam gráficos, né, extensas manipulações simbólicas, eu posso explicar o processo, mas talvez não consiga mostrar todas as etapas visuais. Então ele já avisa que se os gráficos forem extremamente complexos, pode ser que ele não consiga mostrar todas as etapas do gráfico. Mas ele pede para a gente tentar. Como vocês viram aqui no buscador, tem escrito DeepSeek e Search. Aí eu perguntei para ele qual que é a diferença entre DeepSeek e Search. Tá certo? Qual que seria a diferença de acessar um ou outro no momento em que ele vai fazer uma busca? Então, ele explica, né, que quando nós clicamos no Search, ele faz uma busca na web. E ele me diz que ele trabalha com internet em tempo real. Então, ele consegue pegar as últimas informações ali publicadas, disponíveis na internet, para usar como elementos de referência na resposta. Ao passo que quando você opta pelo DeepSeek, não é? Ele usa o próprio conhecimento interno, mais o seu raciocínio, ou seja, o modo como ele foi programado. Tá certo? Então, se você colocar uma pergunta aqui, você opta por essas opções, uma delas aqui, por uma dessas opções ali, para poder obter a resposta. Por exemplo, ó, de uso aqui, ó. Explique a teoria da relatividade de Einstein de forma simples, ou me ajude a resolver esta equação de segundo grau, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Ou escreva um e-mail, blá, blá, blá. Então veja que ele consegue resolver aqui alguns cálculos matemáticos. No último encontro em que eu estive, um professor colocou um problema em que havia uma caixa d'água de não sei quantos mil litros
e havia chovido não sei quantos metros cúbicos durante um período, e essa caixa ela tinha um formato, não sei das quantas lá, cilíndrico, e com essa foram tantos dias de chuva, com tantos dias de metros cúbicos de água, com a caixa d'água aberta, era para fazer um cálculo de quanta água essa caixa teria armazenado nesses dias enquanto choveu. Né? E ali e nós colocamos o mesmo problema no ChatGPT, no Gemini e no DeepSeek. O DeepSeek foi o único que resolveu a questão inteirinha, tá certo? O ChatGPT respondeu parcialmente, não chegou ao resultado final. O Gemini avançou um pouquinho mais, mas não chegou ao resultado final. E o DeepSeek resolveu a questão todinha. Tá certo? Então, para quem ali às vezes fica, né, nessa dúvida sobre o que eu vou fazer, o que eu vou buscar no DeepSeek, etc., ele foi a que melhor trouxe a resposta. Aí ele até me fez aqui um quadrinho comparativo em relação ao diferença, né? O que ele busca em si mesmo quando a gente clica o DeepSeek e o que ele faz de busca eterna. Aí ele fala assim, ó, ele se lembrou da pergunta que eu fiz lá em cima. Para a sua pergunta anterior sobre cálculos, eu usaria exclusivamente o modo DeepSeek, né? Pois estou aplicando regras matemáticas e lógicas que já estão no meu conhecimento. Agora, para saber quem foi o vencedor do último Nobel de Física, provavelmente use o search para eu te dar a informação mais atualizada e mais precisa. Então, eu faço isso também com as IAs, tá? Eu converso com elas no sentido de explorar o que elas podem fazer por mim. E em que nível. E como eu posso usá-las da melhor forma possível. Porque como eu sou, vamos assim dizer, né, autodidata nessas questões do uso da IA, eu não tenho ninguém sentado ali do meu lado dizendo, faça isso, aperte isso, aquilo. Eu vou aprendendo a usar as IAs assim. Eu vou explorando por meio das perguntas que eu vou fazendo, né? Porque às vezes eu não tenho muita paciência para assistir tutorial de coisas. Às vezes é importante, né? Ajuda. Mas às vezes tem uns tutoriais que falam demais e explicam de menos. E então eu vou explorando dessa forma, né? Eu vou perguntando, eu vou testando, eu vou fazendo e ela vai respondendo também sobre os seus próprios limites. Tá certo? Então, é uma estratégia aí para vocês usarem o DeepSeek. Tá certo? Então, vejam que ela é muito simples, não tem nada de outros recursos extras. A única questão é que vocês já sabem que ela é chinesa e ela não responde a nenhuma pergunta que fizermos sobre o governo chinês, tá? Se você pedir questões, inclusive fatos da história da China, né, do comunismo chinês, de todo o processo que ali existe, aí ela não responde, tá? Ela não está treinada para isso. E a Qwen, que o Denis mencionou antes, inicialmente ela foi treinada para fazer tradução. Usava muita tradução, faz muita tradução, mas hoje ela já tem novas habilidades e também já funciona como um chat, sem ser exclusivamente para tradução, tá ok? Mas dizem que ela é muito eficiente para fazer tradução em qualquer idioma. Ok? Tudo bem? Aí você teria de ter o Pro. Tá certo? Aí não dá, porque a gente entende que o sistema chinês pensa diferente com relação a algumas questões aí, entendeu? Só que, por exemplo, a DeepSeek, ela passou quando ela saiu, no que ela passou a perna no ChatGPT? Trabalhar em tempo real com a web, que o ChatGPT não.
Aí a OpenAI arrepiou, né? Assim, como assim a DeepSeek trabalha em tempo real e nós não trabalhamos em tempo real? Tá certo? Por exemplo, outro dia eu fiz uma pergunta para o Gemini também, e eu perguntei se ele estava devidamente atualizado para me responder. Aí ele disse que não, que ele estava atualizado até julho de 2024 em relação àquelas informações e que ele não poderia me dar uma informação precisa. Mas eu perguntei antes. Até quando você está atualizado para me dar uma resposta precisa? Aí ele me disse, estou atualizado até julho de 2024. Então, é por isso que é importante a gente também provocar as IAs no momento em que as estamos utilizando para nos certificarmos, né, da qualidade da resposta que obteremos. Tudo bem, pessoal? E antes de eu passar a palavra aqui para o nosso colega, o Daniel, eu quero que vocês deem uma salva de palmas para o Daniel. Porque ele preparou um presente para vocês. Preparou um presente para vocês e todos vocês podem colocar. Ele criou um site resumindo tudo que a gente fez aqui e com muito mais. Coloquem aí. Digitem aí no buscador de vocês. docente.ia.br. Coloquem aí no buscador de vocês. docente.ia.br. Gente, olha que coisa linda que o Daniel fez para nós. Ele não só coloca o nome da ferramenta, o objetivo, o site e o tutorial, tá? Ó, ferramenta de apoio ao professor, ferramenta de apoio à escrita, resumo e revisão, ferramentas de dado e pesquisa científica, ferramentas de gamificação, ferramentas de apresentações, ferramentas de bancos de imagens gratuitas que ele apresentou para nós ontem e as ferramentas da Unesp. Agora, esse Forms aqui, ó, é para você ser um participante. Se você conhece outra ferramenta, se você experimentou, ou que outra você gostaria que ali estivesse para você conhecer. Então, o Daniel, de parabéns, obrigada, Daniel. Eu não tenho palavras para agradecer o seu apoio, que você fez aqui.